Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre as abelhas nativas, as abelhas indígenas sem ferrão. Eu tenho aqui uma colmeia de jataí, que é a Tetragonisca angustula. Essa é a espécie mais utilizada das abelhas nativas. É a espécie mais utilizada para produção de mel. Seu mel ela é uma abelha que ela vai produzir muito pouco. Ela produz, em comparação à abelha europeia, ela produz 1 litro de mel por ano, né? Já a abelha europeia produz muito mais. Mas no entanto, o seu mel é muito apreciado e muito valorizado. O litro de mel da abelha jataí hoje, em 2020, chega a custar R$ 100. Né? Mas por quê? Porque ele tem um fator medicinal, aí ele tem propriedades medicinais, como por exemplo uma ação antibiótica, né? E essas abelhinhas, a jataí em específico, ela tem um fator muito interessante, que as abelhas que ficam do lado de fora, que são as abelhas soldados, elas são um pouco maiores, elas chegam a ser de 10 a 30% maior do que as forrageiras, que são aquelas que saem para coletar os produtos, né? O pólen, o néctar para fazer o mel. E isso é um fator bem legal, porque foi sendo desenvolvido através dos ataques, né? As outras abelhas vêm tentar entrar na colmeia e foi selecionando os soldados que eram maiores, que daí elas conseguiam vencer os atacantes. É uma abelhinha muito legal, além, né, da produção de mel, né, além desse fator, a importância dela é na polinização, né? A gente tem, em média, 70% das polinizações são dependentes das abelhas, né? Tem planta que chega a ser 100% dependente de uma abelha para ser polinizada. Então, a importância ecológica desses insetos aqui é fundamental, né? Para todas as espécies, digamos assim, não só para os humanos. Então, essas abelhinhas, elas estão numa caixinha, veja, uma caixinha compridinha. Você tá vendo aqui é o caninho dela de entrada, né? O tubinho dela de entrada, que elas mesmas fazem, né? Com cera. E dentro dessa caixinha, mais ou menos aqui, um pouquinho acima aqui do tubinho, né? Da entrada das abelhas, tem uma plaquinha de madeira que é onde eu alojei o ninho. E aqui embaixo é onde é o espaço que elas vão ter para estocar o mel e o própolis. Assim como o pólen, né? Elas vão fazendo os recipientes, os potes, né? Elas fazem os potes de cera e dentro desses potes de cera elas vão alojando o mel e o pólen. Já o própolis elas vão colocando em certos locais dentro da colmeia, né? Locais estratégicos, creio eu. E já o mel e o pólen são estocados dentro de potes de mel. Esses potes são idênticos, tanto do mel quanto do pólen. Você vai identificar, você vai saber diferenciar, porque o do mel ele vai ficar mais transparente e o do pólen ele vai ficar mais esbranquiçado. Bom, é isso aí que eu queria falar com vocês hoje, falar um pouquinho sobre as jataís. Outra coisa que eu queria falar sobre essa caixinha é que ela é uma caixinha específica para coleta de mel. Como o ninho tá aqui na parte de cima e o mel ela vai estocar aqui embaixo, aqui por trás, né, através desses parafusos aqui, do outro lado tem mais dois, eu vou tirar esses parafusos, vou abrir aqui,
o mel vai estar aqui na parte de baixo. Eu consigo coletar o mel sem que eu danifique o ninho, porque não pode cair mel no ninho. Se cai mel no ninho, vai atrair os predadores, formiga e forídeo. Elas são muito atacadas por forídeos, então tem que tomar o máximo de cuidado na hora da coleta. Por isso que essa caixinha, o mel fica na parte de baixo, porque daí facilita na coleta. Eu vou colocar ela num suportezinho na hora de coletar. Eu vou coletar o mel vai cair, né, embaixo, no recipiente que eu coloco embaixo. E depois eu só limpo com um paninho aqui embaixo, onde escorreu o mel, e tá tudo certo, né? Elas mesmo conseguem depois se proteger e vedar de novo a tampinha. Tá aí. Tetragonisca angustula, a jataís. Abelhinha muito apreciada.